Olá, meu nome é Roberto. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, que é a aula 5 do curso. Os conjuntos numéricos são muito importantes para a matemática. Sem eles, muitas teorias matemáticas estariam comprometidas. A seguir, nós temos uma imagem que mostra como é feita a divisão dos conjuntos numéricos. Inicialmente, os números são divididos em números reais e números complexos. Os números reais eles são divididos em números racionais e números irracionais. Os números racionais são divididos em inteiros e em números fracionários, em decimais. E os inteiros, os números inteiros, eles são divididos em naturais e não naturais. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é composto pelos números que usamos para contar, ou seja, para descrever quantidades. Sendo assim, é descrito por N igual ao conjunto com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto de, de todos os números inteiros, positivos, negativos e o zero. Observação. É convenção geral que o asterisco retira o zero de qualquer conjunto numérico e que um sinal mais ou menos à direita, na parte superior ou inferior da letra representativa, indica números positivos ou negativos, respectivamente. Conjunto dos números racionais. Números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração, onde numerador e denominador são números inteiros e o denominador é um número diferente de zero. Números racionais são decimais exatas ou periódicas. Então, a seguir, a gente tem alguns exemplos de números racionais. Observação. Todos os números inteiros e todas as dízimas periódicas são racionais. Conjunto dos números irracionais. Números irracionais são números que não podem ser escritos em forma de fração. Então, como exemplo, a gente tem a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, o número π, o número de Euler, o número φ e assim por diante. Observação. Os números irracionais apresentam infinitas casas decimais, sem repetição periódica. O irracional π, origem e evolução histórica. Existem obras confirmando a existência de π ainda antes de Cristo. Segundo Guzzo, o número π ficou conhecido da humanidade ainda antes de Cristo. É difícil dizer com precisão quando foi concebido, mas desde muito cedo o homem percebeu que dividindo o comprimento de uma circunferência qualquer pelo seu diâmetro, resultava sempre o mesmo valor. A primeira menção deste fato é feita por volta do ano 2000 a.C. Isto é o que revela o papiro de Hind, um documento egípcio descoberto em 1855. O símbolo atual, que designa o número π, é a letra grega π, que foi utilizada pela primeira vez em 1707 por William Jones, mas só foi amplamente aceita quando usada por Euler, em 1737. Os egípcios sabiam trabalhar muito bem com razões. Descobriram logo que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é a mesma para qualquer circunferência, e o seu valor é um número um pouquinho maior que 3. É essa razão que hoje chamamos π. Para chegar ao valor de π, expresso por 3 mais a fração 1/6, que é aproximadamente 3,16, os egípcios, há 3.500 anos, partiram de um quadrado inscrito em uma circunferência cujo lado media 9 unidades. Dobraram os lados do quadrado para obter um polígono de 8 lados e calcularam a razão entre os perímetros dos octógonos inscrito e circunscrito.
e o diâmetro da circunferência. Os egípcios conseguiram uma aproximação melhor que a dos babilônios, para os quais o comprimento de qualquer circunferência era o triplo de seu diâmetro, o que indicava o valor 3 para π. O indiano Brahmagupta deixou-se levar pelas aparências e julgou que o verdadeiro valor de π fosse a raiz quadrada de 10, ou seja, 3,162278 e assim por diante. Um dos acontecimentos históricos importantes e merecedor de destaque referente ao número π é o ressaltado por Guzio, ao afirmar que Arquimedes foi o primeiro matemático a investigar o número ainda no ano de 287 a.C. Arquimedes, calculando as áreas de polígonos de 96 lados, concluiu que π é menor que 3 mais 10 dividido por 70 e maior que 3 mais 10 dividido por 71, ou seja, está entre 3,1408 e 3,1418. Isto está descrito num livro que ele escreveu chamado A Medida de um Círculo. Com um polígono de 720 lados inscrito numa circunferência de 60 unidades de raio, Ptolomeu, que viveu em Alexandria, no Egito, por volta do século III d.C., conseguiu calcular o valor π como sendo 377 dividido por 120, que é aproximadamente igual a 3,1416, uma aproximação ainda melhor que a de Arquimedes. O fascínio pelo cálculo do valor exato de π também tomou conta dos chineses. No século III d.C., Liu Hui, um copiador de livros, conseguiu obter o valor 3,14159 com um polígono de 3.072 lados, mas no fim do século V, o matemático Tsu Chung Shi foi mais longe ainda. Encontrou como valor de π um número entre 3,1415926 e 3,1415927. Viet, um dos matemáticos mais importantes do século XVI, calculou π com 10 decimais exatos. Até o século XV, o melhor valor para π havia sido encontrado pelo matemático árabe Al-Kashim, 3,141592 65 34 89 79 32. Mas o cálculo mais interessante e mais impressionante foi efetuado pelo matemático holandês Rudolf van Cellen no final do século XVI. Começando com um polígono de 15 lados e dobrando o número de lados 37 vezes, Cellen obteve um valor para π com 20 casas decimais. Logo em seguida, usando um número de lados ainda maior, ele conseguiu uma aproximação com 35 casas decimais. Tamanha deve ter sido a emoção de Van Cellen, que na sua morte sua esposa mandou gravar no túmulo o valor de π com as 35 casas decimais. Em 1737, Euler tornou conhecido o símbolo π para representar esse número irracional. Em 1824, Gauss escreveu-o com 200 casas. Richter, 30 anos depois, chegou às 500 casas decimais. Atualmente, com o uso de supercomputadores, o número de casas decimais obtidas é de 22.457.718.361. Nenhuma aplicação prática, entretanto, requer uma precisão maior que o valor de π com 10 casas decimais, ou seja, 3,141592
6536. Esse valor ele é facilmente memorizável utilizando-se a frase que funciona mnemonicamente. Nós e todo o mundo guardamos π usando letra por número. Então basta lembrar que o número de letras de cada palavra corresponde aos algarismos de π. Aplicações do número π. O π ele, possui uma grande variedade de aplicações. Além das aplicações rotineiras em que usamos o π, como em geometria, onde buscamos calcular áreas e perímetros de figuras planas, ou até mesmo volumes de cilindros, cones e esferas, há também outros campos em que o número π desempenha grande importância. Celular. O número tem um papel muito importante na fórmula da transformada de Fourier, que em linhas gerais pode ser usada para decompor um sinal nas suas frequências constitutivas. GPS. A importância em calcular π com bastante precisão implica no funcionamento de tecnologias modernas como o GPS. E para além dos GPS de carros e celulares, quando os aviões voam grandes distâncias, o que estão fazendo na realidade é recorrer ao arco de um círculo. Neste caso, a rota deve ser calculada utilizando-se π para medir com precisão o volume de combustível necessário. O número π aparece também em cálculos de navegação fora da Terra. A NASA, por exemplo, utiliza 16 dígitos para conseguir a precisão desejada ao seu GPS espacial, segundo um artigo publicado na revista Scientific American. Relógio. Uma outra aplicação de π está nos relógios de pêndulo. Em linhas gerais, a fórmula matemática para o cálculo do tempo, que faz com que um pêndulo oscile de um lado para o outro, se baseia no π. O irracional φ. Φ é um número que pode ser obtido dividindo raiz de 5 mais 1 dividindo por 2. Ele é também conhecido como número de ouro. É um número especial por poder ser encontrado na natureza, nas obras de artes e até mesmo nas pirâmides do Egito, construída ainda anos antes de Cristo. Desse modo, se observa a existência desse número há vários séculos, ou seja, foi descoberto há mais de 2000 anos. O número de ouro ele descobre-se em uma série de situações. Aplicações do número φ. Os matemáticos gregos usaram-no para calcular as dimensões do Pártenon de Atenas. Leonardo da Vinci, nos seus trabalhos artísticos e no mundo moderno. O arquiteto Le Corbusier, com base nele, apresentou em 1948 o módulo. Livio nos traz os seguintes relatos históricos. Menos conhecido que o π é outro número, o φ, que em muitos aspectos é ainda mais fascinante. Suponha que eu lhe pergunte: o que o encantador arranjo de pétalas numa rosa vermelha, o famoso quadro O Sacramento da Última Ceia, de Salvador Dalí, as magníficas conchas espirais de moluscos e a procriação de coelhos têm em comum? É difícil de acreditar, mas esses exemplos, bem díspares, têm em comum um certo número ou proporção geométrica, conhecido desde a antiguidade, um número que no século XIX recebeu o título honorífico de número áureo, razão áurea e secção áurea. Um livro publicado na Itália no começo do século XVI chegou a chamar essa razão de proporção divina. O irracional e. Outro número irracional bem interessante que aparece no estudo do cálculo diferencial e integral é o número de Euler, simbolizado por E. Este número é assim denominado em homenagem ao matemático suíço Leonhard Paul Euler. Além disso, constitui-se como base para os logaritmos naturais. Ele também pode ser chamado de número de Napier
número neperiano, número exponencial, etc. O conceito por trás desse número era bem conhecido desde a invenção dos logaritmos. No entanto, nenhuma notação padronizada para ele se tornara comum. Euler usava a letra E para representar a base do sistema de logaritmos naturais. Essa notação, sugerida talvez pela primeira letra da palavra exponencial, logo tornou-se padrão. Aplicações do número E. As aplicações do número de Euler são inúmeras e derivam de uma série de outros fenômenos importantes, que são encontrados não só nas finanças, mas economia, física, engenharia, biologia, astronomia, etc., o que valida a teoria de que há certa harmonia entre a matemática e a natureza. Conjunto dos números reais. Denomina-se conjunto dos números reais e representa-se com o símbolo R o conjunto formado por todos os números racionais e irracionais. Conjunto dos números complexos. Número complexo é todo número do tipo A mais BI, onde A é a parte real e BI é a parte imaginária, e onde I tem o valor de raiz quadrada de -1. O estudo dos números complexos ou imaginários foi motivado pela necessidade de se dar uma interpretação à raiz quadrada dos números negativos. A interpretação da raiz quadrada de um número negativo constituiu, durante o século XV, um grande obstáculo para os matemáticos da época. Curiosidades. Um dos primeiros matemáticos que expôs uma teoria sobre as raízes quadradas de números negativos foi Raffaele Bombelli, que em seu tratado de álgebra, publicado em Bolonha em 1572, mostrou que elas representavam um novo ente algébrico. 2 séculos depois, estes estudos foram ampliados por Wessel, Argand e Gauss, que são considerados criadores da teoria dos números complexos. Em 1797, Caspar Wessel descobriu a representação gráfica de números complexos, que foi publicada na Revista da Academia Dinamarquesa de 1798. Porém, a obra de Wessel ficou quase desconhecida. Por isso, o plano de números complexos é hoje chamado usualmente plano de Gauss, embora o matemático alemão Gauss não publicasse suas ideias senão cerca de 30 anos depois. É curioso saber que ninguém antes de Wessel e Gauss deu o passo óbvio de pensar nas partes real e imaginária de um número complexo do tipo A mais BI, como coordenadas retangulares de pontos de um plano. Em 1777, o matemático suíço Leonhard Euler criou o símbolo para representar a raiz quadrada de -1. Aplicação dos números complexos. A partir do século XIX, os números complexos encontraram grande uso no estudo da mecânica de fluidos, da eletricidade e outros fenômenos em meios contínuos. Hoje são instrumental absolutamente necessário em inúmeros campos da ciência e tecnologia. Os números complexos têm aplicações em várias áreas da ciência, como no estudo de fluxo de fluidos para o entendimento do comportamento aerodinâmico em automóveis e aeronaves, e na mecânica quântica, no estudo das propriedades energéticas dos átomos e das moléculas.